O maior absurdo que eu cheguei a ouvir em termos de conselho é quando a Dilma ela era presidente do conselho da Petrobras. E ela declarou publicamente, como se nós fôssemos imbecis. Nós temos também a figura do PhD em Olerite, né? Eu conheço vários que são... O PhD em Olerite, sabe quem é? É aquele que... Vocês vejam uma coisa também interessante. Eu combato bastante a distribuição disfarçada de dividendos, não é isso? Existem empresas aí que o membro do conselho ganha R$1.000 e o presidente do conselho ganha R$100.000. Isso, na minha opinião, é uma distribuição disfarçada de dividendos. Entendeu? Então, você tem que proteger. Por que é a empresa que determina o número de membros do conselho? Eu acho que o número de membros do conselho deve estar ligado ao número de diretores. Para que a empresa tem 4 ou 5 diretores e 15 membros do conselho? Isso daí o que é? É um papaníquel, tá certo? É uma perda que a empresa tem. Então, nós deveríamos ter políticos que se preocupassem em proteger o aplicador de todos esses absurdos que acontecem no nosso mercado, tá certo? Nós temos também a figura do PhD em Olerite, né? Eu conheço vários que são... O PhD em Olerite, sabe quem é? É aquele que está em 10 conselhos. Esse é o cara, é um PhD em Olerite, porque o nome dele já foi alguma coisa na política, então as empresas colocam o cidadão como membro do conselho para dizer que alguém compartilha com a empresa, enfim, para prestigiar. Né? Mas eu acho que não há prestígio nenhum. Mas o pior seria colocar alguém no conselho, não só para prestigiar, para dizer que é um cara importante, mas para conseguir algumas facilidades, digamos assim, né? Também. Que eventualmente ele consegue por já estar tido no poder, né? Claro, não há dúvida nenhuma. Eu acho que, por exemplo, eu não vejo porque, aliás, olha, eu admiro muito o Wilson, que ele está voltando, porque ele é um cidadão objetivo, muito objetivo. Uma das propostas dele foi reduzir o membro de conselhos da Eletrobras. É um cabide de emprego isso aí, está entendendo? É um cabide de emprego. Tem pessoas que nem sabem o que é eletricidade e são colocadas no conselho. O maior absurdo que eu cheguei a ouvir em termos de conselho é quando a Dilma ela era presidente do conselho da Petrobras. E ela declarou publicamente, como se nós fôssemos imbecis, que ela assinou a compra da Pasadena. A Ruivinha? Sem saber, ela não sabia, ela não viu. Não sabia que era uma put options. A Pasadena foi comprada por um fundo por $50 bilhões, e a Petrobras comprou por $1 bilhão e 200 milhões 6 meses depois. Isso aí ninguém fala, puxa vida, né? Então, essas coisas todas é que precisariam ser colocadas a pratos limpos, entendeu? Sim. Todas essas suas ideias aí eu acho muito boas. Eu queria porque a gente não consegue fazer lei, né? A gente pode até fazer uma proposta, mas é legal quando essa lei vem de um deputado, uma proposta de um deputado. Eu queria escutar do deputado Luiz Felipe o que ele acha dessa questão da tributação, da mudança da tributação em relação a fundos de investimento, em relação à pessoa física. Como é que a gente faria, se você acha legal a ideia, como é que a gente faria para isso avançar? Olha, nada melhor do que convidar o Barsi e outros para debater esse tema em plenário, ou seja, na Casa do Povo, que é lá no Congresso, lá na Câmara de Deputados. É muito importante entender isso, porque, de fato, ele falou uma coisa que é extremamente verdadeira. Os deputados, a maioria deles, a vasta maioria deles, não tem conhecimento do que acontece no mercado financeiro. Não opera o mercado financeiro, não vem do mercado financeiro, não sabem falar a língua do mercado financeiro, tudo vai ser uma língua nova a ser descoberta por muitos que poderiam assistir lá.
No entanto, é muito importante registrar o debate, porque há outros agentes, além dos deputados ali, que podem escutar. Né? Agentes públicos, como pessoal da Receita Federal, muitos desses tributaristas que se encontram por lá, economistas que estão adjacentes aí ao serviço público. Muito importante essa divulgação desses dados que vêm de dentro de um setor que está crescendo, está se tornando relevante para a economia do Brasil e para vários investidores individuais. Então, eu acho que temos que fazer isso. Né? O que eu acho? Eu acho que todo bom conselho de quem opera o mercado de uma maneira independente tem que ser escutado. Tem que ser escutado. E temos que confrontar esses conselhos contra as resistências. E por que as resistências existem, ou por que o atual modelo foi criado. Porque, certamente, ou foi algum burocrata que não veio do mercado financeiro, ou foi por interesse de alguma grande instituição que diz representar o mercado financeiro e não representa. Então, eu acho que é muito importante essa audiência. Muito bem. Bom, eu acredito o seguinte, que você, na condição de deputado, não é isso? Eu percebo que você tem amplas e total condição de defender assim, procedimentos como esse, está entendendo? Para a Receita Federal, seria um benefício muito grande, além do que para a arrecadação. A Receita precisa correr atrás daqueles que não pagam, não é isso? Se esse mecanismo que eu interpreto ser muito mais interessante para o país e para a Receita, todos aqueles que venderam ações vão ter que correr atrás para recuperar o seu dinheiro, caso eles não tenham efetivamente ganho, né? Porque o cidadão ele pode vender, mas ele pode até vender com prejuízo, está entendendo? Mas mesmo vendendo com prejuízo, ele seria tributado 15%. Não é uma tributação, é uma antecipação, tá certo? É uma antecipação. E essa antecipação, então, o dinheiro ficaria com o governo. Até a hora que o cidadão falar, não, olha, isso aqui o governo me deve. Então, aí, nós estabeleceríamos o quê? Para todo débito há um crédito, tá entendendo? Essa aqui é a realidade. Legal. Bom,